Meus amigos, ontem eu falei aqui sobre aquele homicídio que houve entre aqueles dois idiotas que entraram em vias de fatos ali, trocaram tiros, um morreu, o outro parece que está internado ainda gravemente. Mas o fato é que ontem também aconteceu um crime que eu considero muito mais grave do que aquilo. Aquele crime ali do tiroteio foram, como eu disse, dois idiotas, se desentenderam, brigaram e acabaram um atirando no outro. Um crime grave. Mas imagina você que é casado, você leva a sua esposa grávida para ter o filho. Leva lá na maternidade, ela vai ter um filho. Vai passar por uma cesárea, vai ter um filho. Aí o anestesista, que faz a anestesia nela ali, ele abusa sexualmente da sua esposa. Imagine só uma situação como essa. Olha só a gravidade disso. Então ontem foi preso o médico anestesista porque ele, durante um parto, ele fez anestesia ali na mãe e após ela estar anestesiada, ele a estuprou. Isso é de uma gravidade indescritível. É indescritível esse tipo de crime. Pois esse crime também aconteceu ontem e a repercussão que ele teve, se for comparado com aquele outro do tiroteio, foi infinitamente menor. Infinitamente menor a repercussão na grande mídia. E por que ele não teve repercussão na grande mídia? Porque o estuprador não era um bolsonarista. Se ele fosse um bolsonarista, eles iam dividir os noticiários, meio a meio, né? 2 bolsonaristas bandidos. Mas como naquele tiroteio um deles era bolsonarista, apesar de o outro ser petista e também ter atirado e matado ou deixado gravemente ferido o outro, né? Como um deles era bolsonarista, então o noticiário deu ênfase somente nisso. E eu até peço desculpas porque ontem eu falei no vídeo que o petista estava na casa dele. Na verdade, ele nem estava na casa dele, ele estava num local de festa lá, não sei se era um clube. Ele estava num local de festa lá e o bolsonarista foi levar a esposa dele, inclusive lá, que foi convidada pela esposa do petista, e chegou lá, eles discutiram e aconteceu aquele episódio todo, aquele fato lamentável. Mas voltando aqui para o caso do médico, nós não vimos, então, a repercussão. Nós vimos a extrema esquerda falando de machismo, de não sei o quê, mas eles se resumem a isso. Quando acontece esse tipo de coisa, não sei se vocês se lembram, a Maria do Rosário, quando discutiu com o deputado Bolsonaro, que gerou aquele auê todo, a Maria do Rosário estava defendendo o Champinha, que era um estuprador da Liane Fedebá, que foi morta, ela e o namorado foram mortos pelo Champinha, e a Maria do Rosário estava defendendo o menino para ele não ser punido, né? E o Bolsonaro, então, ficou indignado com aquilo e gerou aquele alvoroço todo. Mas eu vou aqui no Twitter mostrar para vocês a página aqui do Carlos Bolsonaro. Aqui o Carlos Bolsonaro ele coloca uma postagem da Jandira Fegali que diz o seguinte aqui, ó. Jandira Fegali diz assim: um médico foi preso no Rio ao estuprar uma mulher grávida. Ser mulher não é nada fácil, ainda mais nesses tristes tempos em que o machismo é política de Estado. Culpa do Bolsonaro, né? Nunca estamos seguras, nem mesmo dentro do hospital. Minha solidariedade à vítima, que o crime seja apurado e punido. Essa foi a postagem da Jandira Fegali. E o Carlos Bolsonaro diz o seguinte: se diz indignado com esse crime monstruoso e bárbaro, mas na hora de aprovar leis mais duras para estupradores, como prisão a partir dos 16 ou a castração química voluntária, se posiciona contra. E a culpa da impunidade ainda é dos outros, ou seja, ela quer dizer que ela não citou nome, mas ela quer dizer nesses tempos sombrios, né, tempo de machismo, ela quer dizer que é por culpa do presidente Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro continua aqui, ó, voto da Jandira Fegali e outros comunistas apoiadores de Lula sobre cadeia para estupradores de 16 e 17 anos de idade. Então tá aqui, os que votaram aqui, ó, os esquerdistas todos, não. Votaram não. Tá? Então, quando é para tomar alguma providência real sobre o caso, eles são contra. Até o fato daquele homicídio que aconteceu ontem também. Quem nunca viu esses esquerdistas pedindo desencarceramento de bandidos? E aí agora quando acontece um crime daquele lá, porque o cara era um bolsonarista, aí tem que
Já é o maior bandido, né? E tem que prender, tem que jogar no fundo de uma cadeia e jogar a chave fora. Aqui nós temos o Marcelo de Carvalho, que é o dono da Rede TV. Ele fala o seguinte: imprensa aparelhada. O Adélio nunca foi batizado de pissolista, sempre de Adélio, ou pior, suspeito. Mas o sujeito que atirou no rapaz praticamente não tem nome, virou simplesmente o bolsonarista, percebem? Na verdade, ele virou o bandido bolsonarista, né? Se fosse um de esquerda ou alguém que não tivesse nenhum lado, era um suspeito, né? Aí aqui, ó, PSOL confirma que suspeito de esfaquear Bolsonaro foi filiado ao partido, mas ninguém chama o Adélio de pissolista, de esquerdista, né? O esquerdista que tentou matar o Bolsonaro. Aqui nós temos a notícia, né? Aqui no Terra Brasil Notícias, né? Traz aqui, ó. Anestesista que estuprou grávida e foi preso segue páginas de Ciro Gomes e jovens de esquerda. Aí ali eles mostram um videozinho, mostrando ali, alguém filmou a tela do computador, colocou a imagem da tela do computador, mostrando ali que o médico seguia, então, a página do Cirão da Massa, né, Ciro Gomes. Mas aí a imprensa não fala, né? O esquerdista estuprador, né? O apoiador do Ciro Gomes estuprador. Não, é o médico anestesista. Enquanto a Jandira Fegali e todos os comunistas votam contra o endurecimento das penas para esse tipo de crimes, o deputado Jair Bolsonaro já defendia isso há muito tempo. Aí o Flávio Bolsonaro traz aqui a postagem, né? Enquanto a turma do Lula se posiciona a favor de bandido, Jair Bolsonaro sempre defendeu a castração química para estuprador. Ele traz aqui o vídeo de quando ele era deputado. Dá uma olhada aqui, ó. Um projeto de autoria do deputado federal Jair Bolsonaro tramita na Câmara dos Deputados e estabelece a castração química como condição para o condenado por estupro voltar à vida em sociedade, além de propor alteração à lei de crimes hediondos para incluir essa obrigatoriedade na progressão do regime. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Em Teresina, uma das defensoras deste tipo de pena é a delegada da mulher, Vilma Alves. Castração química, sim. Por quê? Não, doutor, é uma forma de pena. Eu acho que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim, porque... Pergunta pra estuprada o que ela acha. Pergunta pra uma mulher estuprada o que ela acha disso aí. A preocupação maior tem que estar acima de posicionamento ideológico. Tem que estar acima de interesses particulares. Essa PL é uma PL que protege todos nós. Não só as mulheres são estupradas, mas 75% dos casos são as crianças. São principalmente as crianças. Essa PL ela foi criada em 2013 pelo deputado. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. Agora a estuprada que se exploda. O deputado Jair Bolsonaro defendeu o projeto de lei de sua autoria que pede a castração química para estupradores e defendeu que os partidos de esquerda usam essas vítimas para se promoverem politicamente. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro, enquanto estas que estão aqui, que foram convidadas com Maria do Rosário, estão fazendo exatamente o contrário. Aí fazendo demagogia, usando as mulheres estupradas e violentadas para levantar bandeira política. Se estivessem preocupados com as mulheres, teriam votado a favor do projeto de lei do deputado Jair Bolsonaro. Eles têm como só permitir a progressão de pena a quem se submeta voluntariamente à castração química. Vamos deixar de demagogia. E tem uma deputada presente aqui que não aceitou a redução de maioridade penal para menores que tenham cometido o crime de estupro, entre tantas outras. Fica bem claro, né? Quem que defende o criminoso e quem que defende a vítima, né, do crime. Então, nesse caso aí do médico, ele, independentemente de sua ideologia política, que hoje em dia tá assim, né? Agora o cara cometeu um crime, vamos ver se ele é bolsonarista. Se for, a gente vai colocar lá bandido bolsonarista.
Se ele não for, vamos colocar aqui na notícia o suspeito, né? Aí no caso desse médico aí, como ele é um apoiador, aparentemente é um apoiador do Ciro Gomes, ninguém falou, né? O apoiador do Ciro Gomes, estuprador. Não. É o anestesista. Mas aí o vídeo do presidente Bolsonaro, então deputado federal Bolsonaro, ele deixa claro aqui, né? Deixa claro aqui que desde aquela época ele já defendia, então, o endurecimento das penas e é uma pena muito dura, né? Castração química para quem cometesse esse tipo de crime aqui. Aí a esquerda apoia? Não. A esquerda diz que não, tem que olhar os direitos dos manos. O direito dos manos, não é o direitos humanos, é o direito dos manos, né? Como eles sempre defendem. Aí toda vez que acontece um crime, a culpa é do Bolsonaro. Ele defende o endurecimento das penas, mas a culpa é dele quando acontecem os crimes. Na época do PT tinha 60 mil homicídios por ano, ninguém se falava nada. Mas aí quando cai o índice de homicídio, não é culpa do presidente Bolsonaro, como nós vimos aqui nessa matéria, né, do G1. Número de assassinatos cai 7% do Brasil em 2021 e é o menor da série histórica. Aí, né, ninguém fala que é culpa do Bolsonaro. Mas enfim, eu trouxe aqui para vocês só para mostrar o que é o duplo padrão que esse pessoal da imprensa está usando. Um crime que foi uma briga entre dois idiotas que resultou em morte, né, de um deles e um saiu gravemente ferido, não sei se vai sobreviver. E o outro, um crime bárbaro de um cara que se aproveitou de uma mulher que estava dando o parto, dando a luz ali a um filho. E ele anestesiou a mulher ali e abusou sexualmente dela. Isso é um crime absurdo, um crime horrível. E como defendeu ali o presidente Bolsonaro, né? Tinha que ter penas muito rígidas para esse tipo de crime. Tinha que ter a castração química. O pessoal da esquerda é a favor disso? Não. Eles são contra. Eles defendem sempre o direito do bandido e nunca o direito da vítima. Então, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. E todos com Deus. Tchau.